Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Dutra e esse é o meu canal. E sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero estar falando com você, num estudo rápido sobre teologia, falar com você sobre a revelação natural ou revelação geral e a revelação especial. Aquela que Deus, revelação especial, é aquela que Deus se revela de forma mais íntima, mais específica, aquela que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Como também a revelação geral, é aquela revelação que as Escrituras nos ensinam que os céus declaram a glória de Deus e toda a obra da natureza revela um Deus criador. Então, quando observamos para a natureza, nós vemos ordem e beleza, vemos um designer realmente inteligente por detrás da criação, um autor dessa criação. Então, nós vamos falar sobre revelação geral ou natural, como também sobre a revelação especial. Mas antes eu peço para você dar o seu joinha, como também se inscrever no nosso canal e assim também ativar o sininho para que você receba as notificações quando postarmos vídeo aqui no nosso canal. Beleza? Então, depois da vinheta... Se porventura Deus não se revelasse, a religião seria impossível. E se ainda também não houvesse essa revelação específica, se Deus não se desse a se conhecer, o homem não teria tido nenhum conhecimento a respeito de Deus. Por si só, o homem jamais conseguiria descobri-lo, ter uma revelação específica a respeito de Deus. Nesta aula, eu quero distinguir sobre a revelação de Deus na natureza e a sua revelação nas Escrituras Sagradas. Os ateus e os agnósticos, eles não creem na revelação. Os panteístas, às vezes, até citam a respeito da revelação, mas eles não dão um lugar realmente próprio para a revelação, ou no seu sistema filosófico. Os deístas admitem que Deus se revela na natureza, mas eles negam a necessidade dessa realidade. E negam também que haja a possibilidade de uma revelação pessoal, de uma revelação especial de Deus à humanidade. Mas não é o que as Escrituras nos diz. Nas Escrituras, em contrapartida para nós cremos numa revelação geral, como também numa revelação especial. A revelação geral, ela se difere da revelação especial, somente no que se refere à relação ao tempo, né? Porque há uma revelação geral em um determinado tempo e uma revelação especial determinada em outro tempo. A revelação geral, ela se difere da revelação especial, somente no que se refere ao tempo, né, em relação ao tempo. Esta revelação não nos é dada em forma de comunicação, em comunicação verbal, e sim nos feitos, como na força da natureza, na criação, né, da natureza, nas forças e nas leis da natureza, e também como na constituição e na funcionalidade da mente humana, como também nos acontecimentos e nas experiências nas experiências, como também da história, nas experiências na história. A Bíblia nos fala dela em passagens tais como nos Salmos 19 e versículo 1, que diz que os céus declaram a glória de Deus, em Romanos capítulo 1 e 19, e versículo 20, como também em Romanos capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. A questão da revelação geral, ou da revelação natural, é que ela é insuficiente.
Enquanto os pelagianos e os deístas consideram esta revelação como que suficiente para nossas necessidades, ou para as nossas necessidades atuais, a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, como também as igrejas protestantes, estão em acordo em que não é suficiente, que a revelação geral ela não é suficiente para que o homem seja salvo, para que o homem tenha conhecimento a respeito de Deus. A queda do homem no Jardim do Éden e a entrada do pecado na humanidade fez com que viesse sobre o homem a escuridão. E esta revelação ficou distorcida na mente e no coração do homem. A queda do homem, que fez com que o pecado entrasse no mundo, obscureceu na mente do homem esta revelação. Mas a imagem do Criador não ficou completamente apagada, como nós entendemos como a graça comum, mas ela se tornou de forma obscurecida, de forma nebulosa. Na atualidade, não nos proporciona um conhecimento seguro de Deus e das coisas espirituais. E, portanto, não nos pode dar um fundamento seguro sobre o qual possamos edificar para a nossa vida espiritual e para a nossa salvação. A insuficiência desta revelação natural está demonstrada na confusão que reina entre aqueles que a tratam, que fazem dela os fundamentos para a construção de sua religião, sobre uma base natural. Se tal revelação não é um fundamento adequado, mesmo para a religião geral, quanto menos para a verdadeira fé, para a religião cristã. De fato, até os povos pagãos apelam para alguma suposta revelação natural. Então, a revelação natural, ou geral, ela fracassa completamente no que se refere a satisfazer as necessidades dos pecadores. Ainda mesmo que nos dê certo conhecimento da bondade, da sabedoria e do poder de Deus, esta revelação, a revelação geral, não nos mune do conhecimento de Cristo como o único caminho para a salvação. Mas isso não quer dizer que a revelação geral ela não tenha um valor. O que acabamos de dizer não significa que a revelação natural não tenha de modo algum um valor. Esta revelação, ela explica os elementos verdadeiros que ainda que se encontram nas religiões pagãs, em virtude desta revelação, os gentios sentem que eles são descendência de um Deus, né? Como está em Atos capítulo 17, 28. Eles buscam a Deus de alguma maneira, como diz o apóstolo Paulo, apalpando, mesmo de forma obscura, e eles encontram, como está em Atos capítulo 17, 27, da passagem que diz do altar ao Deus desconhecido. Eles contemplam na natureza o seu eterno poder e a sua divindade, como está em Romanos capítulo 2, versículo 14. O fato de que os pagãos, de que eles vivam na obscuridade do pecado e da ignorância, e mesmo que eles corrompam a verdade de Deus, fazendo dela uma mentira, isso não os impede de que, de algum certo modo, eles participem da iluminação da palavra de Deus, como vemos em Gênesis capítulo 6 e verso 3. E ao mesmo tempo, a revelação geral de Deus, ela estabelece um antecedente para a sua revelação especial. Esta não poderia ser inteiramente compreendida sem aquela. A ciência e a história iluminam as páginas da Bíblia. E a revelação especial, gente, além de ela revelar o Deus da natureza, além da revelação de Deus da natureza, nós temos a sua revelação especial, que está nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela é o livro da revelação especial de Deus. Esta é uma revelação na qual as palavras e os feitos se completam mutuamente. As palavras da Bíblia, elas interpretam os feitos e estes confirmam a palavra escrita, a palavra de Deus.
Por isso a necessidade da revelação especial. O fato de o pecado ter entrado no mundo tornou-se ainda mais evidente a necessidade de uma revelação especial. Aquilo que nós conhecemos de Deus por meio da natureza, a ação de Deus, que nós conhecemos como o mover da mão de Deus, a mão de Deus, que até então fora revelada na natureza, ela foi obscurecida e corrompida por causa do pecado, na mente e no coração do homem. O homem ficou cego espiritualmente, sujeito ao erro, como também à incredulidade. E mesmo agora, em sua cegueira e em sua perversão, que o impedem de interpretar de forma correta os vestígios que restam na revelação original, o homem se torna incapaz totalmente de compreender qualquer revelação divina das Escrituras Sagradas, a não ser que o Espírito Santo lhe convença do pecado, do juízo e da justiça. Então, era necessário que Deus interpretasse as verdades da natureza e provasse e trouxesse uma nova revelação de sua redenção e iluminasse a mente e o coração humano. E assim, consequentemente, redimisse o homem, a humanidade, do poder do pecado e do poder do erro. E nisso nós temos algumas formas de como Deus se revelou de forma específica aos homens. Deus deu sua revelação ao homem de formas diferentes, como vemos em Hebreus capítulo 1, verso 1, que outrora Deus havia falado de muitas maneiras, de muitas formas aos homens, mas hoje ele fala especificamente por meio de Jesus. Nós temos as teofanias, que são as manifestações visíveis de Deus. Este revelou sua presença em forma de fogo, como também na nuvem, como está em Êxodo capítulo 3, verso 2, no capítulo 33, verso 9, no Salmos 78, versículo 14, como também no Salmos 99, versículo 7. Em ventos tempestuosos, como vemos em Jó capítulo 38, verso 1, e como também de uma voz calma e suave e agradável, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Todas estas eram manifestações de sua presença, que davam a conhecer um pouco de sua glória. Entre as aparições no Antigo Testamento, são muito proeminentes aquelas que nós chamamos, aquela que a Bíblia chama de o anjo do Senhor, que é a segunda pessoa da Trindade. Gênesis 16, versículo 13 nos fala, como também Gênesis 31, versículo 11 e Malaquias, capítulo 3, verso 1. O ponto mais sublime da revelação de Deus aos homens foi a encarnação de Cristo. Nele, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, como está em João, capítulo 1 e versículo 14. Nós temos aquelas comunicações diretas também, que algumas vezes Deus falou aos homens de forma direta, como a Moisés. Moisés ouviu de forma audível a voz do Senhor, como também o povo de Israel, como está lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 4. E outras vezes, como por meio dos profetas, pela operação interior de seu Espírito Santo na vida do homem, como está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Em outros casos, Deus se revelou por meio de sonhos e de visões. Bem também como pelo instrumento do Urim e do Tumim, como está em Números capítulo 12, versículo 6. E Números capítulo 27, versículo 21. No Novo Testamento, nós encontramos Jesus Cristo como o divino mestre enviado para revelar a vontade de Deus. E por seu Espírito Santo dado aos apóstolos, que se tornaram instrumentos de Deus e da sua revelação de forma posteriormente, como vemos em João capítulo 14, verso 26, 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, versículo 13, e 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. As ações de Deus também por meio dos milagres. Os milagres da Bíblia não são somente ou meras maravilhas para encher os homens de assombros e de admiração a respeito de Deus. Não, mas eles fazem parte, são como parte essenciais da revelação de Deus. São manifestações de um poder divino especial e da sua presença entre os homens. Em muitos casos, também são símbolos de verdades espirituais. Os milagres manifestam o poder divino,
para a redenção do homem, trazendo uma revelação ao homem para que o homem conheça a Jesus e assim se rendam e se arrependam de seus pecados. Os milagres, o maior milagre foi a vinda do Filho de Deus em forma humana. E em Cristo, toda a criação ela é restabelecida e restaurada. Então, o caráter da revelação especial, ela nos fala da redenção especificamente. Ela nos ensina o plano de Deus para a redenção dos pecadores. E a maneira pela qual este plano se revela plenamente, ela renova o homem, ela restaura o homem, ela regenera o homem, ilumina a mente do homem e o inclina a fazer o que é bom. E enche o homem de santidade, de santas aspirações, e o prepara para a morada celestial. Esta redenção nos é apresentada como um ato que não só enriquece o nosso conhecimento, mas também transforma a vida de pecadores e torna homens ímpios em homens santos.